Como se imunizar da infantilização em toda a cultura atual? Como imunizar as nossas crianças da tendência de controle crescente vista na sociedade, que acontece, como eu falei anteriormente, em todos os meios culturais, inclusive os livros infantis. A perversão da linguagem escrita e falada acontece de maneira sutil. Porém, quais os meios e mecanismos pelos quais nós somos influenciados? É necessário entender como isso ocorre. O objetivo da infantilização é impedir o crescimento de habilidades reais, do pensamento claro e da vontade de espírito. Em suma, é coibir o interesse vivo pelo mundo real. A primeira tentativa de colocar isso na mente das crianças ocorreu no movimento do Jardim de Infância da Alemanha no final do século XIX. Mas, como todo controle tende a gerar mais controle, inserir desenhos animados nas cabeças das crianças, em vez de ideias do mundo real, tornou-se em voga como parte deste grande projeto de estender a infância e a infantilização. Há muitas maneiras de impedir que as crianças cheguem à vida adulta. Pense em filmes de terror ou de magia. Pense na pornografia. Pense em jogos de RPG. Pense nos Big Macs ou nos sites de fofoca. Cada um deles é uma droga fácil de aceitar. Cada um deles é uma forma de matar o tempo e, consequentemente, a genialidade reside em criar uma fome perversa que desafie a erradicação mais tarde, à medida que a vítima luta para crescer. Esta necessidade implantada de simplificações em tudo torna a autodisciplina difícil e, para a maioria de nós, impossível. Pense nos filmes de grande sucesso de Hollywood que não sejam na forma de desenhos animados. Pense em Peter Pan. Pense em Michael Jackson ou na Britney Spears com a cabeça raspada e chupando o dedo. Pense em brinquedos para adultos. Pense em mães ricas que tentam se vestir e agir como as suas filhas de 9 anos. Tudo isso são consequências da infantilização desde a idade mais tenra. Os livros infantis, em quase sua totalidade, estão contagiados por essa doença. Aliás, ela não é apenas uma influência imperceptível, mas um traço característico desse tipo de material. Pense em fala de nenenzinho, pense em animais fofinhos, pense em cores pastéis ou letras do alfabeto dançantes. Entendam, todos esses mecanismos pedagógicos são formas de controle criadas há mais de um século por engenheiros sociais na Prússia. A fórmula geral para esse tipo de controle social foi estabelecida nas Institutas de Calvino em 1535, extraordinariamente refinada no Tractatus de Spinoza em 1670 e finalmente institucionalizada pelo filósofo alemão Fichte na segunda década do século XIX. Desde então, isto tornou-se fora de controle. Isso corresponde aos mesmos propósitos do Estado paternalista de Beatrix Weber e os socialistas fabianos, que não é de simplesmente ter compaixão, mas de matar com compaixão, tudo sem violência. A linguagem para nenenzinho é só a ponta da ponta do iceberg, na qual todos são condenados a congelar intelectual, psicológica e socialmente. Vendo de uma outra forma, considere Miss Beatrix Potter, a autora que teve um filme sobre ela lançado em 2007. Ela disse: "Eu estou cansada de fazer livros fofinhos." O que diferenciava Beatrix Potter dos outros autores de histórias para crianças era que ela tinha uma disposição de espírito para o sombrio, a violência, a apatia e o realismo, justamente as qualidades na qual a vida humana se mostra a nós de maneira incontornável e que deve ser enfrentada se nós quisermos ser o melhor de nós. As crianças entendem isso, tanto implícita como explicitamente, e Potter falava sobre a necessidade de pensar a respeito disso. Os livros de Beatrix Potter são sempre sóbrios e ácidos e tratam da morte o tempo todo. No conto do esquilo Nutkin, uma coruja agarra um esquilo com a intenção de esfolá-lo. O conto do Peter Rabbit e do primo Benjamin. Ou lá na estrada. Mas não entrem no Jardim dos McGregor. Seu pai sofreu um acidente lá. Ele foi posto numa torta pela senhora McGregor. Ele foi posto numa torta pela senhora McGregor. No conto da
pata Jemima, o mal transcendental é mostrado quando a raposa pede a Jemima que busque os temperos com a qual ela será cozida. Não tem nada mais interessante a uma criança do que a maldade, a perversidade e a malícia sendo mostradas. Elas são conscientes destas coisas muito antes delas começarem a falar. A hipocrisia das imagens e histórias de animais fofinhos em uma cultura que assassina e come animais até lamber os dedos é invisível para a maioria dos adultos dessensitizados. Contudo, é quase sempre evidente para as crianças. E essa distorção horrorosa da realidade é somente uma das muitas contradições que a cultura da fala de nenenzinho vende a granel. Nas histórias de Beatrix Potter, há animais falantes, mas nenhum deles é fofo. Sobre a infância dela, Potter dizia: graças a Deus, minha educação foi negligenciada. Porém, a escritora teve uma formação de alto nível. Ela lia Homero com a ajuda das melhores traduções, falava alemão fluentemente, era uma exímia ilustradora de livros de biologia e escrevia frequentemente que não gostava de crianças. Ela desprezava aqueles espíritos arruinados pelas teorias psicologistas impostas a eles via confinamento e que produzem neles respostas infantis muito tempo antes de eles desenvolverem uma vida interior, porque isso é o que se espera deles. O fato de que as crianças continuam a adorar os livros da Beatrix Potter é uma amostra do triunfo da verdade sobre as ilusões sociais desse sistema. Mesmo assim, você encontra edições recentes dos livros da Beatrix Potter que infelizmente estão infectados por aqueles espíritos que a autora justamente condenava e que vão na contramão daquilo que ela ensinava para as crianças. Animais fofinhos, caras engraçadas, letras chamativas que distraem as crianças do que é realmente importante. A desconstrução ou ausência do conteúdo visual das historinhas é assinalada justamente pela linguagem empregada para fazer criancinhas. Antes de sair, a mamãe coelho avisou: vocês podem passear, mas não entrem na horta de Senhor Gregório. Espuminha, Estopinha e Cotonete, que eram coelhos bonzinhos, foram colher amoras, mas Pedro, que era muito arteiro, foi direto para a horta. A autora inglesa não é a única vítima desse processo de destruição. Quem de nós nunca teve acesso durante o tempo da escola, ou mesmo durante uma olhada nas estantes de livrarias católicas, ou mesmo em sites de editoras alternativas, Ilíada ou Moby Dick com o selo de texto adaptado, ou os contos do Charles Dickens, ou mesmo do Machado de Assis, escritos em linguagem para jovens ou adolescentes? Autores clássicos tiveram suas obras hoje transformadas em máquinas de infantilização permanente. Textos com linguagem acessível são o epítome deste processo estendido a todas as idades. Vender livros com textos com linguagem acessível é prática corriqueira tanto no mercado mainstream, que atende às escolas do governo, como também no mercado alternativo da direita, infelizmente. Quando esse mecanismo é colocado em prática e infesta a cabeça das crianças, inicia-se um processo que não acaba mais. E os resultados disso são constatados pelos pais sem que eles jamais descubram qual é a origem deles.